alegria e satisfação que a gente está recebendo a visita da amiga nossa aqui da casa, da Vera, trabalhadora, conhecedora da doutrina, dirigente. Lá é associação, né, Vera? Associação Espírito Consolador, faz parte da USE também, né, Vera? Seja bem-vinda, para nós muita alegria, viu? Fica à vontade. Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder voltar aqui e rever os amigos. E só puxando um gancho do que o Lúcio falou, da importância da evangelização infantil e infanto-juvenil, a gente não pode, de forma alguma, deixar que o filho escolha depois o que ele vai ser, qual religião ele vai seguir, qual filosofia ele vai seguir. Na verdade, nós temos o dever de colocá-lo naquela religião, naquela filosofia que nós acreditamos como a verdade para nós. Depois, quando ele tiver autonomia, ele vai escolher, mas sem um parâmetro, ele não tem como escolher. Ele precisa conhecer pelo menos uma, para depois ele saber se a outra completa mais os seus anseios ou não. Sem nenhuma base de conhecimento, ele não consegue escolher nada. Hoje nós vamos trabalhar aqui uma história que o Dr. Ricardo Orestes Forni, que é da cidade de Tupã, coloca nesse livro: Sempre haverá uma esperança, sempre existirá esperança. Aqui ele trabalha a queixa nessa história. Então, ele fala que um marceneiro tem um amigo, e o amigo é muito queixoso. Não podia encostar, sabe aquela pessoa que não pode chegar, encostar, que está reclamando? Porque a queixa, ela é um vício. E a pessoa que tem o vício da queixa, ela tem dificuldade de se livrar desse vício, como qualquer outro. É só encostar em alguém, a pessoa está... Se você perguntar como está, ele conta. É sempre muito choroso, muito reclamão. E esse amigo desse marceneiro tinha esse hábito. E ele se propôs a um dia dar uma lição. A ideia era ajudar. E ele fez uma brincadeira com o amigo, uma brincadeira meio séria, mas fez. Ele construiu para o amigo uma cruz bem grande, de mogno, maciça mesmo, bem pesada. E deixou lá, mas caprichou, lixou, envernizou, deixou bem bonita aquela cruz encostada lá na parede da marcenaria. Não demorou muito, o amigo queixoso foi fazer uma visita e logo começou a desfiar o rosário de queixas. E aí ele falou assim: olha, vamos lá para dentro, que eu te fiz um presente e eu quero te mostrar. E ele entrou e, olhando a marcenaria toda organizada, com todas as coisas que o amigo fazia, ele era muito habilidoso, muito criativo, muito organizado, tudo bonitinho. Ele entrou, olhou tudo, mas logo ele viu a cruz. A cruz chamou a atenção dele. E ele falou assim: nossa, que cruz enorme, parece a cruz que eu carrego. E o amigo falou assim: pois eu fiz para você.
Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Já não chega a cruz que eu carrego e você faz uma cruz desse tamanho? Ele falou, eu fiz para você. E eu quero que você a coloque nos seus ombros, para a gente ver como é que fica. Aí ele ficou mais bravo com o amigo, achou que o amigo estava de brincadeira com ele, não estava respeitando as dores que ele tinha. E ele insistiu e colocou a cruz no ombro do amigo. Ele falou, nossa, mas ela é muito pesada. Ela pesa exatamente como a cruz que eu carrego. Tira logo do meu ombro, está muito pesada. Aí o amigo falou assim, olha, vamos fazer uma coisa. Vamos pôr esse peso aqui em cima da cruz. E pôs um peso de uns 10 quilos ainda sobre a cruz. Aí mesmo que ele ficou muito bravo, achou que estava sendo irônico, que o amigo estava sendo irônico e tal. Aí depois de toda a reclamação com o peso em cima da cruz, ele falou, agora vamos fazer diferente. Tirou o peso e ele tinha deixado um engarte embaixo da parte comprida da cruz. E ele pôs 2 rodinhas, ele engatou 2 rodinhas. Ele falou, veja agora como é que fica, se é mais fácil para você carregar. Aí ele falou assim, né? É bem mais fácil, porque com as rodinhas deslizando, fica mais fácil de carregar. Ele falou, então é isso. Tirou a cruz do ombro do amigo, encostou lá, falou, era isso que eu queria falar para você. Você pode escolher a forma como você vai carregar a sua cruz. Porque na verdade, problemas todos nós temos. Depende de como nós vamos escolher carregar. Se nós vamos colocar um peso sobre essa cruz, ou se nós vamos colocar rodinhas embaixo dessa cruz, para ela deslizar com maior facilidade. E aí a gente não pode deixar de trabalhar isso com as nossas próprias cruzes, que cada um tem a sua para carregar. E aí, a gente tem que lembrar, mas lembrar mesmo, não pode esquecer, que nada acontece por acaso. Ninguém está com ninguém por acaso. Nada chega para nós, nada acontece para nós por acaso. Nós estamos aqui com as pessoas certas, no lugar certo, nas melhores condições para realizarmos o nosso trabalho evolutivo, que é o objetivo maior do Espírito, não é? Então, quando nós estamos num processo de grande sofrimento, se nós não temos mais, se nós estamos nos sentindo muito fragilizados, se aquela cruz está pesando demais para nós, nós temos que ter algum recurso ou não? E onde é que nós vamos buscar esse recurso? Como é que nós vamos utilizar esse recurso? Onde é que nós vamos buscar essa força que nós precisamos? Se não na oração. Nós temos o recurso da oração que Jesus nos deixou para quando quiséssemos conversar com o Pai, para buscar o alívio para as nossas dores, o conforto para o nosso coração. E lembrando que quando nós chegamos aqui, através da lei da reencarnação, nós trazemos de presente o livre-arbítrio, não é? Nós trazemos a liberdade de ação. E através dessa liberdade de ação, nós conquistamos a responsabilidade pelos nossos atos. Então nós reencarnamos
com toda uma bagagem adquirida, com muitos débitos adquiridos, créditos também, mas com muitos débitos adquiridos, e temos que fazer os nossos resgates. E nós temos as escolhas. E as escolhas são livres. Nós não falamos sempre que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória? Então nós semeamos livremente, pois temos que colher. Por isso que nada do que acontece conosco, nada do que chega, nada do que é por acaso. Simplesmente também porque não existe acaso, né? Só que quando nós chegamos aqui, nós esquecemos. Lá no outro lado, enquanto estamos nos preparando para a chegada, para uma nova oportunidade, nós pedimos até demais para os nossos mentores, organizadores da nossa nova encarnação. Nós pedimos tudo. Nossa, eu quero passar por todas as provações, eu quero resgatar tudo de uma vez. Só que a misericórdia divina, que vem junto com a justiça, não permite. E Deus, sabendo o tanto que a gente consegue aguentar, Ele só dá aquele tantinho que a gente consegue. Mas chegando aqui, nós nos esquecemos dos compromissos assumidos e de tudo que nós pedimos para resgatar depressa, e aí nós ficamos vitimizados. Nós nos vitimizamos, nós reclamamos que estamos sendo injustiçados, que estamos sendo esquecidos por Deus, que Deus não está vendo a gente, e é uma lamentação, né? Esquece que a gente pediu tudo e que na verdade não existe erro de CEP, né, no correio divino. Não existe. Se chegou na nossa casa o pacotinho, é nosso, não é do vizinho. Não tem erro de CEP. Se chegou, é nosso. E nós, muito assim imaturos ainda, nos reclamamos, nos queixamos, né? Nós nos queixamos do marido, da esposa, dos filhos, nós nos queixamos do vizinho, do frio, do calor, da chuva, da seca, do governo, nós nos queixamos de tudo. Nós nos queixamos de tudo. Só que nós podemos colocar o peso ou a rodinha. Por exemplo, se esse marido, se essa esposa que a gente reclama tanto, e nós já assumimos um compromisso, escolhemos lá no outro lado da vida para nos encontrarmos aqui, continuarmos a tarefa, provavelmente mal resolvida. Se nós vemos naquele companheiro, naquela companheira, só os seus defeitos, se nós só expomos as suas falhas, nós estamos colocando o peso em cima da nossa cruz, está ficando tudo muito pesado, muito difícil. Agora, se nós entendemos que o nosso companheiro, a nossa companheira, é diferente de nós, viemos de uma cultura diferente, cada um viveu um tantão de anos lá numa cultura diferente, depois se juntou, vai ter que haver uma adaptação, uma lapidação de arestas, um encontro de ideias, vai ter que haver concessão, vai ter que haver renúncia. Se a gente conseguir entender que Ele não está ali por acaso e que nós temos uma história para resolver juntos, nós nos propusemos a um crescimento juntos, nós estamos colocando as rodinhas debaixo da cruz.
A mesma coisa se a gente começar a reclamar do filho. Aquele nosso filho que dá problema, que às vezes a gente tem 3, 4 filhos e um só é mais, exige um pouco mais da gente, e a gente fica comparando. A gente compara ele com os outros, a gente compara ele com o do vizinho. Se o nosso dá trabalho, o do vizinho não dá trabalho. O do vizinho só tira 10, o nosso tira 5. E a gente vai fazendo um monte de comparações que nos traz um sofrimento, uma angústia. Isso é colocar o peso em cima da cruz. Agora, se a gente entender que aquele filho, que não vamos nem chamar de filho problema, é um filho que nós combinamos lá de fazer um trabalho de ajuste aqui juntos, trabalhando essa aceitação, esse entendimento, porque nós não sabemos o que fizemos lá atrás. Se nós conseguirmos entender que é uma oportunidade de trabalho, de crescimento, nós estamos colocando as rodinhas debaixo da nossa cruz. E a mesma coisa é com o patrão, com o funcionário, com o vizinho. É a mesma coisa, porque nada do que nos acontece, acontece por acaso. Se aquele vizinho incômodo está lá, é porque ele tem que estar lá. Sabe quando a gente tenta vender a casa, tenta mudar de casa e não consegue? É porque não chegou a hora ainda da gente se livrar daquele vizinho, né, Lúcia? A gente não chegou. Ainda tem um trabalhinho para realizar ali. É o parente difícil. É sempre assim, aquilo que está dando trabalho é aquilo que tem que ser trabalhado, mas a nosso favor, em favor do nosso crescimento em conjunto. Porque, na verdade, tudo está na sintonia. Nós atraímos para nós pessoas, coisas, situações agradáveis ou desagradáveis de acordo com a nossa sintonia. Nós emitimos ondas mentais que alcançam grandes quilometragens. São ondas mentais que vão se encontrar com outras ondas mentais das outras pessoas. Imagine esse mundão todo aí, cheio de gente, emitindo ondas mentais. Com que ondas nós vamos nos encontrar? Com aquelas que estão na mesma sintonia. Se nós estamos sintonizando aqui em cima, nós não vamos nos encontrar com essas que estão aqui embaixo. E o contrário também. Então, se nós mantivermos uma sintonia elevada, nós vamos nos encontrar com outras ondas mentais que estão numa sintonia elevada, e nós vamos atrair para nós pessoas boas, situações, coisas boas. Então, se as coisas estão todas indo muito difíceis, a cruz está muito pesada, nós precisamos prestar atenção na nossa sintonia. Como é que está essa sintonia? Tem que dar uma melhorada. Hoje eu recebi uma mensagem de voz pelo WhatsApp pedindo oração porque a pessoa estava em grande sofrimento, assim, estava tudo bem, está tudo bem, mas ela sentia que tinha uma força que puxava ela para baixo. E ela não estava conseguindo se manter harmonizada.
Aí eu expliquei, falei que a gente estaria em oração, sim, para ela também reforçar suas orações. Aconselhei a leitura, né, uma leitura elevada, que a leitura elevada é um alimento para a alma, assim como a oração. E é como se você pegar um copinho de água suja e for pingando água limpa. E vai pingando, pingando, pingando. Vai chegar uma hora que a água suja vai transbordar e vai ficar o copo com água limpa. É assim que a gente faz a higienização com a leitura elevada, com a oração no dia a dia, com o cultivo do Evangelho no lar. E falei da sintonia. Eu falei, cuidado com o que você está sintonizando, porque a atmosfera do planeta está densa. A atmosfera do país, especialmente, está densa. Então, se nós não tivermos muito cuidado, nós sentimos essa força nos puxar para baixo. Quem de nós aqui não dá umas bambeadas de vez em quando? Ai, uma desanimada, porque as coisas estão difíceis, a atmosfera está poluída. Tem um pedaço mesmo no livro Nosso Lar, que André pergunta o que é aquela onda, aquela nuvem cinza sobre a crosta, e o seu orientador fala, são os pensamentos dos homens. Então os nossos pensamentos formam isso, e a gente pode imaginar hoje, com tudo que está acontecendo, como é que está essa nuvem. Deve estar negra, nem cinza mais. Então a gente nessa hora que tem que reforçar mais ainda a oração, buscar a força do alto, buscar o amparo divino e nos manter no máximo que a gente consiga em equilíbrio. Porque senão a gente se arrebenta e arrebenta quem estiver do nosso lado. E a gente que já tem um pouquinho de entendimento tem que fazer com que a nossa luzinha ilumine algumas pessoas à nossa volta. Porque quem acende o fósforo primeiro é o primeiro a se iluminar, mas vai iluminar os que estão à sua volta. E nós não podemos passar pela existência sem aproveitar tudo, cada gotinha desse suco maravilhoso que é tudo que nós já tivemos oportunidade de sorver como aprendizado. E quando nós nos colocamos em oração, que é o instrumento que nós temos para falar com Deus, nós nos ligamos, são palavras de Emmanuel, nós nos ligamos à maior força de poder do universo. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha prece não chega nem no teto. Ela chega sim, só se a gente não permitir. E depois a gente explica isso. Quando nós nos colocamos em oração, nós nos ligamos com a maior fonte de poder do universo, que é Deus. E aí ele fala mais, que quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, essa prece simples, linda, essa poesia linda que Jesus nos deixou, forma-se uma escada de luz que liga criatura a Criador. Por aí dá para a gente perceber o quanto é possível com a luz da oração em nossa vida. Mas ela tem que ser mantida acesa. Acontece que nós repetimos diariamente essa prece, porque nós aprendemos desde pequenininhos, e a gente repete e não presta atenção no que fala. Então a gente fala assim, olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pronto, começamos a errar logo aí, porque a gente repete isso todos os dias, a gente termina a oração e a gente vai reclamar do calor, do frio, da chuva, da seca, do empregado, do patrão, do vizinho, da esposa, do filho, do marido. E a gente repete essa oração de novo depois. E a gente continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha só se isso não é um ato de leviandade nossa. Nós perdoamos mesmo? Nós perdoamos assim, olha, uma grandeza de alma. Eu perdoo, mas Deus está vendo. Ou então a gente fala assim, eu perdoo, mas o que é dele está guardado. E a gente fica esperando mesmo o momento em que ele vai se estatelar. Aí a gente fala, não falei? Ou então a gente fala assim, com toda a generosidade que nós temos, eu perdoo, mas não esqueço. Pronto, não esqueceu, não perdoou, porque o esquecimento é o ponto primordial do perdão. E não é esquecer, porque esquecer, nós temos memória, então nós não vamos esquecer, mas é não sentir o desejo de revide, não sentir o desejo de vingança. Quando nós encontramos a pessoa na rua, que bate aquele gelinho e a gente quer atravessar, não esqueceu, não perdoou, não resolveu, está lá, está tudo lá. E a gente fala isso todo dia. E a gente faz pior, a gente faz barganha com Deus. A gente fala assim, olha, o Senhor faz isso por mim que eu faço isso. E as coisas que a gente se propõe a fazer são realmente de grande sacrifício. Por exemplo, já a gente vai ver isso no carnaval, na quaresma, né? Tem muitos espíritas que ainda fazem isso. Fica a quaresma inteira sem tomar refrigerante, sem comer carne vermelha, sem comer, enfim. Aí a mulher, né? Ai, se o senhor me der isso, se o senhor fizer isso, se o senhor fizer eu passar no vestibular sem estudar, né? Eu fico 1 ano sem passar esmalte. Olha, eu reconheço pessoalmente que ficar sem passar esmalte 1 ano é um grande sacrifício. Para quem gosta, mas que importância isso tem para Deus? Pensa. Aí você fala assim, Senhor, eu vou ficar 1 mês sem tomar Coca-Cola. Para quem é viciado em Coca-Cola, é um sacrifício. Mas que importância tem isso para Deus? A sua Coca-Cola. E nós falamos tudo isso e fechamos, assinamos, assim seja. Quando nós colocamos assim seja, nós estamos endossando, acordando tudo aquilo que dissemos. E não vamos cumprir. Não vamos cumprir. Não vamos fazer a vontade dele. Não vamos perdoar. Isso é muito sério. Isso é muito leviano. Isso nós temos que pensar. Nós temos que pensar com muita seriedade. Voou aqui. Para eu fazer uma... Quando Jesus nos deixou essa orientação da prece, era para ela ser pura. Ele nos orientou que antes de nos colocarmos em oração, que nos
limpássemos mesmo dos pensamentos, dos sentimentos, perdoássemos os nossos irmãos e fôssemos buscar aquele lugarzinho mais secreto do nosso ser para falar com Deus. Então a nossa prece, ela tem que ser uma coisa do coração, ela tem que ser uma verdade, ela tem que ser uma sinceridade. Se for só para repetir, ficar nas continhas, fazendo grandes números de preces, sem que seja sincera, sem que seja com uma conexão verdadeira, nós não vamos conseguir nada. Pedir com humildade, para que nos fortaleça principalmente para errarmos menos, porque a prece, antes de tudo, ela deve ser um estudo de nós mesmos. Nós temos que fazer a prece, entender o sentido da prece e procurar trabalhar isso em nós. Senão, não precisa. Ela é desnecessária, não é? O Pai conhece as nossas necessidades, ela é uma necessidade nossa. Por isso que Jesus deixou esse instrumento, porque a gente não saberia como conversar com o Pai, e Ele deixou a prece. Mas se for para fazer sem nenhum sentido, nenhum sentimento sincero, verdadeiro, com nenhuma pureza de alma, não faz nenhum sentido. No capítulo do Evangelho, no capítulo 27, tem uma história que um homem estava sozinho no deserto e estava com muita sede, muito cansado e muita sede. Estava sentindo muito cansaço e muita sede. Em algum momento, ele se prostra de joelhos e ora, pedindo para Deus, para tirá-lo daquele momento de tanto sofrimento. Não veio nenhum espírito trazer um copo de água para ele, não veio. Mas ele recebeu uma inspiração. E ele teve uma ideia. Essa ideia é que era a inspiração, de que ele caminhasse mais um pouco, que ele encontraria a água. Ele reuniu forças, o que ele tinha, ele levantou-se, caminhou mais um pouco e foi, andou mais um tanto e encontrou um oásis e saciou a sua sede. O que essa história quer dizer para nós? Que ninguém veio trazer um copo de água para ele, que ele teve que buscar com seus próprios esforços, que ele teve que impor a sua vontade, que foi de um grande esforço, porque ele estava esmorecendo já. Mas aí a gente lembra de Jesus, quando ele falava com as pessoas que ele curava, ou que ele orientava, que ele ensinava. O que ele falava? O que ele falava e de que forma ele falava? Ele falava de forma imperativa. Ele falava assim: levanta-te e anda, busque e acharás, bata e abrir-se-vos-á. Ele em nenhum momento falou assim: sente, cruze os braços e as coisas chegarão até você. Ele falava: vá, busque, peça, bata. Ele sempre ordenava, ele era imperativo. E assim foi com o homem no deserto. Caminhe mais um pouco, reúna seus esforços, logo ali você vai encontrar a água. E ele foi sensível à inspiração e foi e buscou, porque se ele não fosse, ele ia ficar lá e ia morrer de sede. Então tudo pede o nosso esforço. Se nós ficarmos encostados, chorando, nos queixando, nos lamentando, nós só vamos ficar com a nossa cruz mais pesada e nada de solucionar os nossos problemas. A prece,
ela é um recurso maravilhoso de todas as formas, porque ela pode ser feita por nós, para nós. Eu posso fazer por vocês, vocês podem fazer por mim. Nós podemos fazer pelos encarnados e desencarnados e eles podem fazer por nós. E o seu poder? O seu poder está na sinceridade, está na fé, está no sentido de pureza e jamais nas formas, nas fórmulas, nos rituais. Imaginemos assim, existem pessoas que só conseguem orar ajoelhadas, porque aprenderam assim. Aí, imaginemos quem não tem as pernas, não vai conseguir se ajoelhar. Tem gente que só consegue com mãos postadas, mas tem gente que não tem mãos. Então nós temos que entender que a prece está no pensamento e coração. A conexão tem que ser íntima com o Pai. E nós podemos fazer em pé, deitados, sentados, olhos abertos, olhos fechados, de bruços, de qualquer jeito. O importante é o sentimento que nos liga ao Pai. Maria João de Deus, que foi mãe do Chico nessa última existência, ela nos diz em Cartas de uma Morta que existem setores no plano espiritual que fazem análise das preces que lá chegam. Diz que chegam preces de todos os teores. Existem preces muito elevadas que ultrapassam esses setores sem a necessidade de análise. Existem preces enegrecidas. Existem preces enegrecidas. Existem preces das crianças. E ela fala que todas são analisadas com carinho, com respeito e respeitando os nossos méritos e os nossos deméritos. Então, quando a gente fala que a minha prece não chega no teto, ela chega sim, a não ser que nós impeçamos, porque nós podemos fazer um bloqueio, dependendo de como é que nós estamos, de como é que está a nossa sintonia. Às vezes a gente consegue até dificultar o amparo que vem do alto. E para isso é que é importante nós cultivarmos o hábito da oração na nossa vida, cultivar o Evangelho no lar, em nosso lar. E é uma coisa tão simples e prazerosa. Podemos fazer uma vez por semana, escolher um dia da semana, o melhor horário, o melhor dia, aquele dia que nós não vamos sair, que provavelmente não teremos visita, e se tivermos, vamos convidá-los a participar. Vamos ter compromisso com o horário, porque junto conosco estarão os nossos amigos espirituais. O Evangelho no lar, ele cria uma atmosfera de luz. Ele cria como que uma blindagem espiritual em torno da nossa família. E isso nós temos o dever de fazer, cultivar a oração no dia a dia, realizar o culto do Evangelho, fazer leituras elevadas, mudar o teor das nossas conversas, mudar o teor dos programas que vamos assistir na televisão, ouvir no rádio. Nós fazemos a higiene da nossa casa, não fazemos? Nós lavamos, tiramos a poeira, deixamos tudo limpinho. Nós temos que fazer a higiene na nossa casa mental. E essa higiene nós fazemos assim,
cultivando bons pensamentos, bons sentimentos, ouvindo boa música. Tá difícil hoje, hein? Ela tem que ser selecionada por nós, porque se for pelo rádio não tem mais boa música. Boa música, boa leitura. Deixar um pouco de ver essas notícias que nos fazem tanto mal e vão repetindo, vão somatizando, vão deixando a gente doente, porque a gente fica doente. A mente fica tão doida e a gente somatiza e a gente fica doente. Então nós fazemos a higiene física, a higiene mental, a higiene espiritual, com o cultivo da oração e o cultivo do Evangelho no lar. Isso é um dever nosso para a nossa própria saúde, física, mental e espiritual. E aí, nós temos E olha, mesmo o Evangelho no lar, ele cria uma atmosfera favorável, porque às vezes os espíritos amigos querem nos ajudar e chegam em nossa casa, encontram essa nuvem densa aí, em cima da nossa casa, de tanta desarmonia, tanta discórdia, de tantos desajustes. É como se nós abríssemos um guarda-chuva na hora da chuva. A chuva não passa, não é? Assim também, com os nossos pensamentos, nós conseguimos bloquear a ajuda dos espíritos que querem nos ajudar, porque eles querem nos ajudar. E Emmanuel nos diz assim, que seja o leito, ele diz no livro A Luz da Oração, que seja o leito de linho, de seda, de palha ou de pedra, a dor é sempre dor, e que a prece em toda parte é paz, reconforto, amparo, luz e vida. A prece é tudo. Lembremos, no entanto, continua Emmanuel, que problemas e dores, dificuldades quaisquer em nossa vida, são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Então, as queixas, elas precisam ser desprezadas, deixadas de lado, porque tudo isso foi pedido para nós como remedinho amargo para nos curarmos das chagas do Espírito. Sejam problemas, sejam dores, sejam dificuldades de toda ordem em nossa vida, são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Muita paz a todos, muito obrigada.